Bom, especialistas aqui da FGV Transportes, eu convido o primeiro deles, o professor Marcos Quintela, para dar a visão aqui de como a FGV vê a experiência das concessões no Estado de São Paulo. Obrigado, professor. Fique à vontade. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui nesse evento e representando aqui a Fundação Getúlio Vargas, que é através da FGV Transportes, que é um centro de estudos e pesquisa que a Fundação lançou ao final do ano passado, e agora com um convite muito oportuno da ABCR, agradecer ao Dr. César Borges, agradecer a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, e essa oportunidade aqui para mostrar que nós estamos iniciando um trabalho importante em nível nacional, em todas as modalidades de transporte, para poder influenciar políticas públicas, desenvolver estudos, pesquisas, fazer trabalhos, cursos, treinamentos, tudo aquilo que puder contribuir com o pensamento nacional em transporte, que é sempre o objetivo da Fundação Getúlio Vargas. Estamos aqui hoje pela Fundação Getúlio Vargas, eu, Marcos Quintela, o Rodrigo Vilaça, que está aqui presente, e a Jussara Almeida, que também é da Fundação Getúlio Vargas, que também que viabilizou aqui o nosso evento. Agradeço a todos os presentes. E o que eu tenho a falar, nada mais posso acrescentar do que o doutor César Borges. Eu gosto muito de ressaltar, em qualquer projeto e qualquer programa de transporte, o que está acontecendo com as concessões paulistas, que são os benefícios econômicos. Eu gosto muito de citar isso, ressaltar os números que mostram que a sociedade como um todo é beneficiada, né? Então, qualquer programa de concessões de rodovia, como assim outros projetos estruturantes de transporte, e aqui em São Paulo, isso comprovadamente, através de números, mostra reduções de tempo, que é valoroso para as pessoas, redução de acidentes que poupa vidas humanas, ao longo das rodovias concedidas, valorizações imobiliárias importantes, desenvolvimento das cidades lindeiras. Provavelmente, muitos investimentos cruzados foram feitos pelo Estado em outras rodovias que não concedidas. Eu tive agora uma oportunidade muito interessante neste final de semana no Rio de Janeiro, ver a diferença de qualidade, corroborando tudo aquilo que os números mostram, o doutor César mostrou, da qualidade das rodovias paulistas. Quando eu atravessei a fronteira do Rio de Janeiro para São Paulo, no município de Rio Claro, para Bananal. Bananal já é uma fronteira no Rio de Janeiro, e é uma mudança, é um clique de mudança de qualidade de rodovia, na hora que você vem por uma rodovia de pista simples, com diversos problemas de traçado e de pavimento, e você passa a fronteira e você parece que mudou de patamar absurdamente. Então, isso mostra muito o que nós queremos para o país, queremos para os outros estados da federação esse mesmo sucesso, né? Então, isso é importante sempre ressaltarmos, né, diante do que nós temos aqui comprovadamente. Como nós sabemos, foi ressaltado, os recursos cada vez mais escassos do governo federal e da maioria dos estados do Brasil, nós não vemos como outra solução para as rodovias a concessão, né? Então, as concessões e as parcerias público-privadas, em alguns casos, que é um tipo de concessão, são realmente aquilo que vai pautar todos os investimentos ao longo dos próximos anos. Não há como fugir de concessões rodoviárias, né? Então, esses recursos, mas independentemente disso aí, eu vejo, e é muito importante sempre ressaltar, que a iniciativa privada não pode ser responsável por todos os investimentos em rodovias no país, até porque existe limitação de recursos e não há como fazer concessões sem aporte de dinheiro público. Isso aí é fundamental, principalmente PPP. A PPP precisa, como a lei permite, até aportes iniciais
iniciais e, além de tudo, os aportes futuros que tem que recuperar os investimentos e manter através das contraprestações. Isso já é um problema bastante grave para viabilizar parcerias público-privadas. No caso de concessões simples, elas também hoje, de certa forma, não dá para fazermos somente programas BOT, né, como se coloca aí nos projetos de Project Finance, onde nós temos que construir a rodovia, operar e transferir. Isso já é bastante difícil hoje na maioria dos estados, porque os recursos que serão aplicados pela iniciativa privada muitas vezes não serão suficientes, e não haverá tarifa suficiente para retornar esses investimentos. Então, quer dizer, é uma situação como o caso de São Paulo, que investiu maciçamente para conceder a iniciativa, em alguns casos também houve a construção, mas isso é muito importante para expandir sempre essa situação para todos os estados, e o governo federal sabe disso. Então, nós temos que ver como serão os programas de concessão nos próximos anos, quando eu dependo também de recursos orçamentários. Então, por quê? O investidor, ele quer planejamento de longo prazo. O investidor quer ver projetos bem estruturados, ele quer ver projetos básicos, ele quer regras claras, importantes, marcos regulatórios definidos. Ele, como eu sempre falo aqui, a parte jurídica é importante e a flexibilidade contratual que nós não temos para contratos de longo prazo. São contratos de 25, 30 anos e uma PPP 35 anos, quando nós precisamos saber que o futuro é imprevisível, né? Não há, nós fazemos exercícios, na minha área de atuação, sempre fazer fluxo de caixa de planejamentos de longo prazo, são exercícios de futurologia que mudam a cada minuto, né? Então, toda vez que você faz, não vou falar em 1 ano, 2 anos, o futuro muda a cada semestre. Então, você tem que ter flexibilidade de mudar esses contratos, né? E também é aquilo que é muito comum de falar, que precisamos, para o futuro, plano de Estado, né, e não plano de governo. Né? Nós precisamos disso dar segurança para todos os investimentos, saber que há um planejamento, um plano que vai perdurar, passando de governo para governo. Isso é fundamental, que lutemos para isso, que não tenhamos sempre mudanças ao longo do tempo, de acordo com o governo ou ao viés político, partidário que venha a entrar. E, por fim, sempre entendo concessões como engenharia financeira pura. Então, nós temos que entrar agora na manutenção do modelo existente, mudar. Tem sempre 3 pilares importantes, né, que nós sabemos, que é a tarifa, que é a outorga e os investimentos. Como equalizar isso aí? Isso é pura engenharia financeira, né? Então, acho que sempre temos a parte técnica importante para estudar. Então, acho que isso aí é mais ou menos chover no molhado, todos nós sabemos disso, mas não é nunca pouco dizer, repetir e isso massificar essas ideias. As concessões são realmente importantes, as rodovias dão capilaridade para toda a nação, independentemente de serem concedidas ou não, precisamos de rodovia. Nós somos um país rodoviarista por opção e não temos rodovias, nós temos 12% da malha rodoviária apenas pavimentada e desses 12% nós sabemos claramente qual é o nível de satisfação, de qualidade dessas rodovias. Isso não pode, independentemente dos outros modais, mas dentro da visão sistêmica, a rodovia tem um papel importante e vai ter sempre, mesmo que a gente consigamos equilibrar a matriz, que é o objetivo de qualquer país desenvolvido, equilibrar a matriz de transporte, né, sair lá dos 60% do modo rodoviário, mas mesmo que haja uma redução da rodovia, ela sempre será muito importante e ela que faz a capilaridade da distribuição de toda a produção nacional, interna e externamente. Então, acho que é isso que nós esperamos. Os debates vão falar muito sobre esses assuntos. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade da BCR e agradecer a presença de todos, que tenham realmente um bom evento durante o dia. Obrigado. Ainda, de novo, sem detrimento da discussão sobre renovação ou relicitação, que acho importante também ter uma visão de fora,
Mas o que a gente tem percebido, e fica muito evidente ao longo das discussões que a gente teve ao longo da manhã, é que São Paulo tem inovado, em termos, historicamente, ali, desde o início das concessões, tem inovado. Boa parte, a maioria das inovações tem sido bem-sucedida, e isso não se reproduz totalmente nos estados ou na União, né? O que melhor poderia ser absorvido em termos de experiências de São Paulo do ponto de vista federal? Quer dizer, qual é o pulo do gato, se são as mesmas operadoras, em grande medida? O que está faltando tanto para as concessões federais e de outros estados darem mais certo? Pergunta difícil, né? Aquele nome pode caber para ele, né? Eu acho que a centralização de decisões seria muito importante para o governo federal, né? Fazer tudo aquilo fluir do mesmo poder, de uma agência, o que seja, e não haver divisão muito grande lá dentro do governo federal. Então, eu acho que dentro dos planos de governo, tudo isso tem que estar previsto, né? E a gente não vê muito isso nos últimos anos. E eu sempre me preocupo com as novas concessões, né? Cada vez mais as melhores concessões estão sendo concluídas. E aí nós estaremos cada vez mais com problemas de viabilizar concessões menos atrativas, de menor porte, em estados menos favorecidos, e os modelos têm que ser definidos claramente e colocados compartilhamento de risco, como eu já coloquei anteriormente, inclusive cláusulas de abandono. Eu acho que tudo é uma questão de modelagem, não só visualizando os reequilíbrios econômico-financeiros, mas tem que ter a cláusula de abandono. A cláusula de abandono é uma questão financeira, uma questão de avaliação econômica. Eu tenho que chegar num determinado momento que aquilo ali não acontece, e eu tenho que ter saída. Eu tenho que ter uma saída que venha a ressarcir várias situações que eu coloquei e não prejudicar o interesse público, que é difícil, é uma equação difícil. Então, eu acho que o governo federal agora está pensando mais nessa parte, pelo que eu tenho visto, de menor tarifa, maior outorga. Eu não vi ainda nada sobre cronograma de investimentos, eu não estou vendo. Eu acho que é uma modelagem difícil de ser feita e tem que ter inserido compartilhamento de risco. Eu acho que isso é fundamental para as concessões. Então, é uma equação, a modelagem financeira complexa, não é fácil fazer isso aí. Quando você começa a trabalhar com menor tarifa e maior outorga e cronograma de investimento, você começa a ter muitas variáveis, você cria modelos estocásticos, você começa a criar probabilidades, você vai começar a criar situações que têm que ser bem entendidas, porque aí já começa também a sofisticação matemática que começa a criar, para a opinião pública, inclusive, problemas. Então, isso aí, às vezes, não é entendido claramente. As pessoas querem muito bem, tá bom, ganhou quem deu maior desconto na tarifa, ou ganhou quem deu maior outorga. Fica muito claro como aquilo fosse uma regra que é simplória, mas pode não trazer a viabilidade financeira para a concessão e os benefícios para a sociedade. Eu vejo dessa maneira. Um agradecimento e uma mensagem final do presidente César Borges para fechar o evento. Por favor. Resta agradecer a presença de todos vocês aqui entre nós e, mais uma vez, destacar que estamos aqui para comemorar conquistas. Essas conquistas são reais, efetivas. São Paulo é um paradigma para o país em muitos aspectos, mas, sem sombra de dúvida, na sua malha rodoviária dá um exemplo. Eu acho que todos nós, brasileiros, nos orgulhamos dessas conquistas rodoviárias aqui no estado de São Paulo e almejamos que ela possa se replicar pelo resto do país. É claro que nem de longe estamos nas mesmas condições econômicas no Nordeste, eu sou do Nordeste, que São Paulo, para ter essa malha, mas devemos ter como objetivo, pelo menos, avançarmos muito, porque o país precisa dessa malha rodoviária para o seu desenvolvimento. Sempre me questiono onde é que há a diferença que fez com que São Paulo pudesse ter esse sucesso e, às vezes, temos dificuldade em outros estados, em particular na área federal.
porque se São Paulo tem 8.400 quilômetros concessionados, o governo federal tem 10.000, mas 5.000 com problemas, que podem ser devolvidos. E pode ter, em curto espaço de tempo, voltar a 5.000, como era antes da chamada terceira etapa. E a professora Vera colocou aqui que a centralidade decisória é um dos motivos de sucesso, a continuidade administrativa também é outro motivo de sucesso, porque os governos vão perpetuando as políticas importantes e políticas corretas dentro do Estado, e também que São Paulo inova e não fica a fazer apenas experimentos, modificando de governo para governo. Eu quero, Giovanni, secretário, desejar sucesso com essa nova licitação do PIPA. E, se São Paulo acertar dessa vez, vai acertar na mosca. É você conseguir conciliar grandes investimentos, investimentos concentrados nos primeiros anos, e modicidade tarifária, realmente, é um achado. É um achado. Essa dificuldade aconteceu na terceira etapa. Se pretendeu isso, e não foi possível. Talvez não por esse arranjo, mas não foi possível porque o país experimentou uma crise que nunca tinha acontecido antes, em termos de crescimento econômico, que, na verdade, foi uma crise que o país experimentou de 2015, 2016, e que, lamentavelmente, continuamos nela. O importante, eu acho, que é deixar uma mensagem, é que o setor privado, através das suas concessões, hoje forma o segmento econômico do país, que gera 55.000 empregos no total. Desperta a atenção de investidores nacionais e internacionais. E novos entrantes são altamente bem-vindos para oxigenar o setor e permitir que ele possa continuar se desenvolvendo. Então, o setor privado que está aqui presente está pronto para participar desse desafio, desde que o governo, desde que o poder concedente apresente os seus modelos e os seus bons projetos. Então, agradeço muito a participação e termino parabenizando São Paulo pelo sucesso alcançado e desejando sucesso no futuro próximo. Muito obrigado.